irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeiro livro de Reis, capítulo 19. Nós vamos hoje concluir a série que comecei a semana passada, essa série ainda vinculada com janeiro, com o início do ano. Então eu te convido a abrir o primeiro livro de Reis, capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso 9 da parte B, em outras palavras, da metade do verso 9 e não do início do verso 9. Primeiro livro de Reis, 19, verso 9, parte B. Deixa sua Bíblia aberta. Encontraram? Todo mundo aí? Vamos lá. Diz assim a palavra: e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela liberdade, pelo culto, por estarmos aqui juntos. Vem agora, Senhor, e fale ao nosso coração mediante a sua palavra, que é a verdade. Sua palavra é a verdade que seguimos. E estamos aqui essa noite para contemplar o Deus da Bíblia e também a Bíblia de Deus. Por isso, Senhor, reina também nesta hora e dá-nos a atenção devida em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, antes que eu me esqueça, existe lá online, com certeza, 3 mensagens que eu preguei no Brasil, também referente ao início do ano. Então eu queria só te recomendar, para aqueles que tiverem um tempinho, tem 2 mensagens sobre 2 mandamentos para o grande ano, também online, e uma outra é Deus te escolheu, falando sobre a escolha de Deus sobre as nossas vidas. Então eu queria te recomendar, porque eu acho que faz parte, uma vez que eu estava aqui nas primeiras 2 semanas de janeiro, também queria compartilhar algo que eu pensei e refleti sobre o ano. Está tudo online. Na semana passada nós falamos sobre o otimismo da fé. Lembra? Nós falamos dos 2 pares, né? Deus e Elias, Baal e Acabe. Falei sobre a nossa necessidade de restaurar o nosso otimismo, que a fé é otimista. Falei também sobre buscarmos a direção de Deus, que não adianta nós fazermos nossos planos sem a direção de Deus. Somente na direção de Deus que nós temos certeza de que há possibilidades e chances reais e genuínas de acontecer aquilo que esperamos. Falei sobre perseverança, porque no caminho do otimismo a esperança costuma fraquejar. Lembra quando eu falei da primeira tentativa do homem indo ver se a chuva ia cair, e da última? A primeira é fácil, a última também porque acontece, mas entre a segunda e a sexta é complicado, porque você vai tentando e nada acontece. E terminei falando sobre a nossa esperança e otimismo ser fundamentada somente no que Deus fala e não naquilo que eu sonho e bato o pé. Porque bater o pé não é garantia de que vai acontecer as coisas. E bater o pé para Deus é como se fizéssemos manha, como uma criança: eu quero. Para Deus isso não adianta. Porque se Deus decidiu que não é não, se Ele decidiu que sim, também é sim, nada muda isso. E se Ele decidiu não vai ser agora, não vai ser agora. Se a gente pode espernear, chorar. Então tudo isso faz parte dessa construção do que chamei de otimismo de fé, também online para quem quiser assistir. Agora, nossa história séria. Depois dos eventos e confrontos que aconteceu lá naquele momento histórico entre Elias, entre Acabe, entre Elias e os profetas de Baal, lembra? Começando com aquela luta entre quem seria o Deus que pode responder com fogo, que a Bíblia nos conta, onde Elias ficou de um lado no monte, cerca de 800 profetas do outro, 800 profetas
orando e nada aconteceu. Vai lá Elias, ora e Deus responde com fogo. Teve esse evento que foi chocante, teve o evento da chuva. Elias disse: não vai chover, e não choveu. Quando Deus determinou que a chuva cairia, Elias vai lá, agora vai ter chuva. Em outras palavras, eventos de confronto. Deus usando o profeta dele para confrontar a divindade do local, da região, Baal. O que eu mostrei a semana passada, que era o Deus das nuvens de chuva. E depois desses eventos, depois das experiências, depois dessa vitória, depois de perceber que Deus era poderoso, porque, meu Deus do céu, o homem viu fogo cair do céu. O homem viu a seca ser declarada. O homem viu o corvo alimentá-lo. O homem viu manifestações do sobrenatural como a gente nunca viu. Ele viu tudo isso, ele está lá com tudo isso quente na sua mente. E diante disso, diante desse sentimento de estou vitorioso, estou triunfando, vem a bad news. Vem a sentença de morte. A mulher do rei Acabe simplesmente faz uma sentença, declaração e paga um courrier para ele levar a mensagem. A mensagem é o seguinte: você não vai estar vivo amanhã. Com as palavras, nós vamos te assassinar. Da mesma forma que morreram os profetas da divindade Baal, você amanhã não estará vivo. E antes que eu continue, eu quero trazer isso para a nossa realidade. Por favor, converse com a pessoa do seu lado aí. Se você recebesse uma sentença de morte, que você não passa de amanhã, o que você faria e como você se sentiria? Vamos lá, rapidinho. Você que nos ouve pela internet, faça o mesmo, reflita sobre isso. Se alguém falasse para você, até de amanhã você não passa, eu vou te matar, não é doença não, é assassinato. É um negócio chato de imaginar, não é? Graças a Deus aqui está quente. Bendito seja Deus. Obrigado. Muito obrigado. Volta para mim aqui. Qualquer pessoa com um grau bom de lucidez, no mínimo, diria: eu vou fugir. Você concorda comigo? Amém. Porque ninguém com grau de lucidez faria: não, eu vou enfrentar amanhã. Né? Até parece aquela história da Legião Urbana, né? O São Monte Cristo, como chama aquele cara lá, que sabia morrer. Tem uma música lá que eu acho que representa bem o Gaudio. Tá vendo? O homem legião, né? É, pastor. Eu também. A ação inicial seria fuga. Eu vou fugir, eu vou proteger minha vida, preservação da vida. Isso é instinto. Por isso que eu disse, qual é a pessoa com um grau de lucidez? Porque o instinto de qualquer um que tenha lucidez é preservar a vida, eu vou fugir. E é isso que Elias faz. Agora, o chocante dele falar isso é porque alguns dias anterior a isso ele enfrentou cerca de 800 pessoas ao vivo e a cores. O impressionante desse cara simplesmente fugir é que ele sabia que se Deus quisesse mandar fogo e queimar todo mundo, Deus faria, e Deus faz. Esse cara sabia que se Deus falasse: não vai ter chuva, não vai ter chuva. Ele vivia numa camada muito elevada. Mas num determinado momento das suas emoções, presta atenção, num momento histórico da sua cronologia pessoal, ele ouve uma declaração negativa e aquilo entra nele de uma forma que parece que ele esquece de tudo que ele viveu anteriormente. Parece que os registros dos bons momentos, os registros de que Deus é bom, de que Deus opera, de que Deus manda chuva, corta chuva, manda fogo, corta chuva, sai da mente. E diante disso ele simplesmente foge, ele sai, guarda essa informação, ele sai do norte de Israel, vai para uma cidade chamada no sul de Israel, Beersheba, que é um deserto danado, uma região super árida. Quando ele chega em Beersheba, nesse lugar do sul, ele está acompanhado com aquele ajudante dele, provavelmente aquele que vai ver se tem chuva ou não. Ele chega em Beersheba e ele fala: você fica. Ele ainda preservou a vida do camarada, vamos despistar
está: você fica aqui e eu parto. E a Bíblia diz que ele anda mais um dia dentro do deserto. Você imagina o medo. Vamos caminhos opostos e eu vou para o deserto. E ele fica caminhando no meio do deserto. E quando ele caminha, a Bíblia diz um dia. Então se a Bíblia diz um dia aqui, nós temos que pensar em 24 horas de caminhada. Não é um dia de trabalho, não é jornada 8 horas. É um dia, 24 horas. Ele varou a noite ou o dia, depende da hora que ele começou, andando, se escondendo. E quando ele não tem mais força, a Bíblia diz que ele chega diante de um arbusto, uma árvore. É mais para arbusto, porque no deserto você não tem grandes coisas acontecendo. Mas é um arbusto que gera uma certa sombra no deserto. Algo importante para o meio do deserto. A Bíblia diz que ele vai, chega embaixo desse arbusto e faz uma oração suicida. A oração suicida é: Senhor, já deu. Já me viu bastante. Senhor, eu não sou melhor que os meus antepassados. Já encheu. Senhor, me leve logo. Me leve, Senhor, eu não quero mais viver, eu não sou melhor. Tira a minha vida. Ele fala com todas as letras: eu não quero mais viver. E diante dessa declaração suicida, a Bíblia diz que ele dorme. Porque todo mundo que está com medo, fugindo, 24 horas, e já falou tudo que tinha que falar, a melhor solução, o próximo evento é a fuga do sono. Eu vou dormir, que não está dando mais. E aí ele dorme, e quando ele está lá dormindo, ele recebe um toque no ombro. E o toque no ombro quem é? É um anjo. E o anjo chega para ele e fala: é o seguinte, cara, levanta, tem uma comida aí para você, come e bebe. E, gente, vai tentando montar essa cena. O cara está fugindo de uma declaração, vida ou morte, e ele simplesmente tem esse toque desse anjo. E quando toca desse anjo, o anjo fala: come e bebe. E a Bíblia diz que é chocante, que ele levanta, que ele come, e ele ouve do anjo: você tem que fazer isso porque vai ter uma jornada para você caminhar. Mas a Bíblia diz que depois que a barriga dele está cheia, ele volta a dormir. Está sem força. De novo, gente, nós estamos falando aqui de anjo. Algum anjo te acordou para dar comida para você? Comigo ainda não. Eu ia achar o máximo. Primeiro, para saborear a comida do anjo. Segundo, para dar pelo encontro. Elias come, Elias enche a pança e volta a dormir. Não afeta. Os seus sentimentos estão paralisados. Anjo, gente, demônio, seja lá da luz, das trevas, não importa quem é. Ele está fixo, ele está atordoado, ele está insensível. Ele não reage mais. Você pode falar. Se fosse nos dias de hoje, a psiquiatria diria: ele está com uma psicose, provavelmente um tipo de uma esquizofrenia. Ele é unshakable no seu thought. Ele não move no seu pensamento. Você pode gastar todo o verbo, nada faz ele mudar. Se é hora de dormir, é hora de dormir depois de comer. Mais um pouquinho de tempo passa, o anjo está lá de novo. O Elias. De novo, comida, serviço de bordo. Coma, beba e levante-se, porque tem uma jornada. Presta atenção, tem uma jornada. A Bíblia diz que então dessa vez ele levanta, ele come e ele parte, e ele segue. Mas a pergunta que fica é: tem uma jornada para onde? Jornada para onde? Eu vou comer bastante, que amanhã eu vou de São Paulo para o Maranhão. Enche a barriga, para lá uma viagem para o norte. Você tem um destino. Aqui é coma, beba, tem uma jornada. Era como se o profeta perguntasse o pause e falasse: jornada, legal, come, levanta e parte. Esse mesmo Elias que no passado, quando veio, se você lembra bem, quando veio a seca, Deus disse para ele: sim, vai ter seca, mas você levante-se e vá para o riacho de Querite. Lá naquela região você vai ter água e comida. Um outro momento: Elias, situação está complicada de fome. Você levante-se e ande e vá até Sarepta. E lá você vai encontrar uma viúva. E essa viúva vai cozinhar para você. Nesse caso, Elias, levante-se e come. Tem uma grande jornada. Tá bom, já sei, tchau. E você sabe para onde ele foi? A Bíblia diz que esse camarada
fugindo, correndo, andou por 40 dias. Volta comigo. Ele estava no norte de Israel, Monte Carmel, cidade atual de Haifa, se você tiver curiosidade de ver no mapa depois. Ele desce para Beersheba, deserto, sul de Israel. Não contente com a distância, podia estar perto, anda mais 40 dias. 40 dias ele cruza o deserto do Sinai, sobe no Monte Sinai, ou aqui distinto como Monte Horebe, cerca de 400 quilômetros. Então, André, quantos quilômetros ele fez por dia no mínimo? Uns 10, tranquilo. Fez a Link Runners, correu 10, dormia mais um pouquinho, e assim ele foi até atingir o monte. Só tem um detalhe. É fácil subir aquele monte, Thiago? Eu não sei se você lembra, Thiago Gabriel, quando nós subimos o Monte Sinai, tem um momento no Sinai que tem uma bifurcação e tem uma placa dizendo caverna de Elias. Você lembra disso? Ele teve que ainda, depois de caminhar tudo isso, ainda subir, e é um caos subir aquele negócio. E quando ele sobe, ele vai de novo para onde? Ele quer caverna, ele quer se isolar. Aqui ninguém vai me achar, no meio do nada, ninguém vai me achar. Aqui eu fico escondido, aqui eu fico quietinho. E por que está acontecendo tudo isso? Talvez aqui nesse momento ele tenha até uma vontadezinha de ser espiritual. Deixa eu ir no monte de Deus. Deixa eu ir aonde Moisés recebeu a lei. Deixa eu me conectar aqui com a espiritualidade de novo. Parecia legal. Parecia interessante o projeto. Só que Deus não falou nada disso. E chegando lá, o que a gente percebe nesse isolamento é que Elias está vivendo o pessimismo da incredulidade. Ele saiu do norte, ele foi para o sul, do sul para o mais sul, e na verdade o que a gente entende aqui é que quem perdeu o norte da vida foi Elias. Quem perdeu a direção nessa hora foi ele, porque ele decidiu a sua própria rota. Como disse, uma rota parecendo espiritual, mas não é. E é isso que o pessimismo faz. O pessimismo faz você e eu sairmos da nossa rota. Porque o pessimismo, ele suga. E o pessimismo aqui eu queria facilmente definir como a disposição de ver e sentir os eventos da vida sempre de maneira negativa. Sempre de maneira que os contras ficam maiores do que tudo aquilo que é em prol. Tudo aquilo que vai trazer dificuldade, tudo aquilo que vai gastar energia, é esse que o pessimista pega. Não vai dar, vai ser difícil, vai ser bravo, vai ser duro, por isso que eu não faço. Ai, não vai ter condição, por isso que eu não quero. Ai, vai despender muita energia, por isso que eu não vou encarar. O pessimista, ele só vê o que é negativo. Ele não consegue pensar, vai ser difícil, vai ser complicado, vai ter gasto de energia, mas a colheita vai ser maravilhosa. Os caras da roça nunca podiam ser pessimistas. Quem viveu da agricultura e quem vive não pode ser pessimista. Porque se ele pensar, eu vou plantar, mas quem garante que vai ter sol? Quem garante que vai ter chuva? Quem garante que não vai ter praga? Quem garante que vai ter adubo? Quem garante que não vai vir os gafanhotos e comer tudo aqui? Ninguém garante nada. Por isso que eu acredito que parte do mundo antigo, do mundo agrícola, vivia de uma maneira mais sensata, mais equilibrada, porque conseguia entender o que era plantar, esperar, crer, seja lá aonde cresce cada um, mas de que a colheita ia chegar no final e ia até a safra. Essa é a história. Elias então, com medo, esquece de tudo, isolado no Monte Sinai, nessa caverna, sem saber o que vai acontecer. E aí entra o texto e a pergunta que começamos na nossa leitura. Quando Deus fala para ele: o que você está fazendo aqui? Porque 400 quilômetros, andou tanto, para quê? Para quê? E quando Deus escuta a resposta equivocada do profeta, essa resposta de pessimista, incrédulo, dominando, vê comigo lá, por favor, no verso 10. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos.
Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. É Deus, ninguém presta, todo mundo é ruim, eu sou o último dos moicanos e já vão cortar minha cabeça. Olha que justificativa interessante. Eu não consigo ver ninguém que faça nada direito. Todo mundo faz tudo errado. Fulano faz errado, ciclano faz errado. Ah, fulana lá então. Eu faço certo. Eu não erro. E por ser tão bom vão me matar. Por ser tão legal. O Senhor nessa hora intervém. Eu acho que nessa hora, se assim eu posso, eu acho que Deus falou, meu Deus do céu, o negócio está mais sério do que eu esperava, do que eu pensava. O camarada não está vendo mais nada, não está enxergando mais nada. E o Senhor fala para Elias, sai da caverna, vamos começar lá fora. Vamos começar, vai, fica de pé. De pé. Acho lindo como o texto fala, permaneça diante de Deus. Elias vai e Deus começa com algumas manifestações. É um showtime de Deus. Vem primeiro um vento tão forte que a Bíblia diz que separa monte. Eu já peguei uns ventos fortes aqui na Inglaterra, mas nunca vi um monte ser separado por um vento. Uma vez eu estava fazendo a travessia lá, né, acho que era Dover para Calais, um vento daquele, um mar agitado, é assustador quando o vento sopra. Mas eu nunca vi um monte se fender no meio e se abrir. Eu também nunca vi um vento como diz esse, que a Bíblia nos diz que ele cortava a rocha. Cortar rocha com ferramenta é complicado. Você imagina um vento cortando rocha. Em outras palavras, é um momento performático de Deus mostrando o poder é meu. Glória a Deus. Se tivesse uma música para aquela hora seria I Got the Power. Mas a Bíblia diz que Deus, apesar de estar fazendo isso, Ele não estava no vento. Ele fazia o vento acontecer, mas não estava no vento. Depois Deus faz um terremoto e Elias está lá paradinho, né? Deprimido, com medo, pensando na cabeça dele, vão me matar, e vem um terremoto. Terremoto, meu Deus do céu, também nunca vivi um terremoto, espero nunca viver, mas ter o chão tremendo, chacoalhando embaixo dos nossos pés, não deve ser uma experiência legal. E ele vive isso, e ele sente isso, ele experimenta o terremoto, e a Bíblia diz, mas não tem problema, Deus não estava no terremoto, Deus estava fazendo o terremoto acontecer. Elias continua de pé e vem a terceira manifestação, fogo. Fogo que queima. Talvez ele lembrou do dia que o fogo caiu do céu e queimou o sacrifício, e ele está lá no meio, talvez esperando, será que esse fogo vai cair em mim? E ele vai pedir para morrer, não morrer. Eu acho que deve ter passado pela cabeça dele, né? Ixi, vai ser agora. Foi só a introdução. Eu sou o próximo churrasco. Mas a Bíblia diz: Deus não estava no fogo. Deus não estava no fogo. Ele já havia, literalmente, nesse momento, Elias, experimentado o poder de Deus. Mas naquele momento de incredulidade e pessimismo, guarde isso, nem vento, nem terremoto, nem fogo manifestou Deus. Deus fez, mas Deus, a Bíblia é bem clara, não estava nesse barulho todo. E uma das razões que eu creio que estão por trás desse texto é porque quando a gente chega em alguns buracos, algumas cavernas da nossa existência, barulho não tira a gente de lá. Se barulho tirasse o deprimido do lugar, era só botar uma sineta do lado da cabeça dele, um som, uma música demais, fica todo mundo sorrindo, contratar o Bozo, vai lá fazer um clima para deixar a pessoa... Bozo é da minha época, né? Velho pra caramba. Acho que eu nem sei quem é um palhaço de hoje que faz sucesso. Dependendo do estágio que as emoções de alguém está, barulho é maléfico e não benéfico. Porque o deprimido, o insensível, o apático, indiferente,
Barulho não toca, não faz nada, absolutamente nada. Mas aí vem um último mover. E a Bíblia diz que esse mover é um murmúrio, o som de uma brisa suave. Vem de uma maneira sutil, algo calminho, algo tranquilo. E esse toque sutil gera uma ação em Elias. Esse toque sutil faz Elias sentir algo diferente. Ele não move diante de barulho, mas diante dos toques sutis. A Bíblia diz que ele encobre o rosto. Ele encobre o rosto e vai para frente da caverna, para a porta da caverna. Quando uma criança encobre a cara? Ou ela está com medo, ou ela está com vergonha do que fez. O murmúrio, o som baixinho faz Elias talvez ser tocado, talvez um quebrantamento, talvez mexeu com ele aquela voz, talvez foi aquela voz que às vezes entra no nosso coração de uma maneira inesperada, e aquela voz baixinha mexe, transforma tudo. Onde todos já tentaram de várias formas, onde o barulho não foi capaz, vem no silêncio um murmúrio, falando baixinho. E essa fala baixinha toca, e Elias então é tocado, tem gesto de vergonha, tem gesto de possível arrependimento, possível caiu a ficha. Mas aqui está o problema, gente. Mesmo depois disso, Deus novamente pergunta: o que você está fazendo aqui? Caramba, você acabou de me tocar, Deus. Eu comecei a ficar quebrantado agora. Olha, cobri o rosto. Chorei, arrepiou, Senhor, arrepiou. Agora vai acontecer alguma coisa. E Deus olha para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Não confunda o meu toque. Porque, gente, ouve isso com atenção. Ser tocado não é suficiente. Eu vou repetir: ser tocado não é, jamais será suficiente. Porque o pessimismo da incredulidade não é curado só com um toque. Eu já perdi a conta. Nos meus 20 e poucos anos de ministério, de tanta gente que chegou para mim, em algum momento, ou final de uma pregação, ou final de um show, ou um final de algum evento, e Deus me tocou. E no dia seguinte a vida voltar para o mesmíssimo lugar. Por isso que digo: ser tocado não é suficiente. Nunca será suficiente. Ser tocado é o primeiro passo, é quando Deus intervém, é quando Deus move, é quando Deus começa a mexer. Mas eu preciso, depois desse toque, voltar para a rota. Porque se eu não voltar para a rota, eu sou um errado tocado, ou um tocado que continua no erro. Se eu não volto para a rota, eu estou desonrando inclusive o toque que Deus me deu. Porque Ele me tocou, tem misericórdia de mim. Fiz tudo errado, mas Ele ainda está lá. De modo que o que Elias ouve é: volte. É aquilo que na maioria das vezes acontece com todo mundo que é tocado por Deus. Que é direção? Deus fala: você já sabe um monte de coisa, não sabe? Inclusive o caminho de volta, não sabe? Então essa parte você faz, hein? Volte pelo caminho que você veio. Isso você sabe que é o certo. Você saiu da rota. Volte para o ponto inicial. E durante o caminho da sua volta, refletindo, desce o Horebe, volta lá 400 quilômetros, sobe, vai caminhar, meu amigo. Pior que isso, porque Deus falou para ele o seguinte: você vai ungir o rei da Síria, seu nome era Azael, e se você se lembra de geografia, para atingir a Síria, eu preciso cruzar todo o território de Israel, porque a Síria está no norte de Israel. Então você não só vai voltar para o ponto, mas você vai ter que passar a fronteira. Você vai andar, passar
você vai ungir o rei Azael. Aí você vai ungir um novo rei de Israel, seu nome é Jeú. E aí você vai ungir o seu sucessor, porque talvez você já esteja cansado, hora de partir. Então é isso que você vai fazer, meu filho. E não esquece de um detalhe: você não é o único, nunca foi e nunca será. E a Bíblia dá um número lindo. Para quem acha que está sozinho, Deus fala para ele: meu, tem mais 7.000. 7.000 pessoas. 7.000 indivíduos que não se dobraram a Baal, que não tiveram a expansão que você teve, que não tiveram o ministério que você teve, não mandaram fogo, não cortaram o céu, não deixou chuva cair, não fizeram grandes coisas, mas foram fiéis. Não tinham voz, não eram porta-voz, a ficha não caía nesse pessoal talvez. Tudo que eles conseguiam era segurar firme nas cadeiras, mas foram fiéis. Tá bom, tá bom. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Logo, a quem pouco é dado, é óbvio que pouco será cobrado. Esse é o óbvio do negócio. Deus deu para você, Elias, porque você aguentava o tranco. E chegou no seu limite. Usando uma expressão que o Davi fala muito, né? A porca espana, né, Davi? Aí chega no seu limite e você tem que fugir, meu. Tudo bem, mas vamos voltar, reconstruir, restaurar. Mas lembre-se, você não é a última Coca-Cola do deserto. Pelo contrário, deveria estar dando um exemplo um pouquinho melhor, já nesse momento da vida, depois de ver fogo, seca, corvo, anjo. E eu quero dizer com isso, meus irmãos e irmãs, eu quero te fazer uma pergunta que só você pode responder. Será que a gente consegue perceber que o pessimismo tem influenciado a nossa crença? A disposição negativa diante das sentenças da vida, diante das lutas da vida, diante daquilo que a gente às vezes não pode prever. Será que o pessimismo tem sugado, tem gerado morte, tem feito a gente só ter vontade de falar: Senhor, eu quero ficar na caverna e dela não sair mais? Será que o pessimismo tem afetado a incredulidade ao ponto de o esfriamento ir acontecendo e de repente você está só se mantendo, segurando, porque a disposição negativa dominou por completo e na verdade muita gente vive só para cumprir protocolo, porque não acredita mais que mudança é possível. E quando chega nesse estágio é porque o pessimismo da incredulidade já tomou por completo. Eu queria convidar, se você detecta qualquer pessimismo que afetou o nível da sua crença, para todos nós hoje, em nome de Jesus, levantarmos das nossas cavernas, nos posicionarmos diante de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, e sopra mais uma vez a brisa suave, bem baixinho nos meus ouvidos, Senhor. Fala mais uma vez, Senhor, vem, toca o meu coração, me restaure a direção. Se preciso for, Senhor, me faça sentir envergonhado, vontade de cobrir a cabeça, pela minha descrença, por eu achar que talvez já vivi bastante, já discerni, então eu estou frio e ponto final. Lembre-se, irmãos e irmãs, somente o toque do Senhor, a brisa dele, é que tem poder sim de destruir todo o pessimismo e nos restaurar. Mas lembre-se, sem voltar para a rota, sem tomar o caminho de volta, sem rever os conceitos, também nada há de acontecer. Eu queria te convidar em nome de Jesus, para você procurar alguém para orar essa noite. Nós vamos clamar uns pelos outros. Se você porventura quiser orar sozinho, fique à vontade. Mas se você quiser o benefício do companheirismo, também pode fazer. Vamos clamar uns pelos outros. Vamos ter um momento de confissão. Fala: ó, na área tal eu não estou acreditando em mais nada.
Naquela situação ali, eu fico aqui me mantendo, mas o negócio tá feio. Já, sabe quando a gente costuma falar, já entreguei nas mãos de Deus? Muitas vezes realmente já deveria ter entregue nas mãos de Deus. Mas tem outras que não deveria ter entregue e entregou de bobeira. Porque na verdade falta voltar pelo mesmo caminho. Então Deus não vai fazer essa parte por nós. Não vai fazer. Vai ficar lá, vai. Você não voltou ainda. Se você voltar, eu faço. Se você fizer a sua parte, eu faço a minha. Então vamos ter um tempo de reflexão. Vamos ter um tempo pensando, confessando e identificando se o pessimismo está roubando a nossa crença. Eu vou tocar uma canção. Faz isso. Procure alguém. Tenha esse momento. Em nome de Jesus. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.